Eu resolvi gravar esse vídeo para te mostrar um erro que quase custou a minha vida. Que quase custou a minha vida. Esse erro, ele quase me destruiu. Ele me levou ao fundo do poço. Ao fundo do poço. E eu não estou gravando esse vídeo para romantizar a minha história ou me vitimizar. Muito pelo contrário. Eu estou gravando esse vídeo aqui para te deixar alerta, para abrir seus olhos, para você não cair nessa armadilha e cometer o mesmo erro que eu cometi. Mas antes, eu quero primeiramente pedir perdão para cada um dos meus alunos, na qual são mais de 150 alunos do meu curso de serigrafia, que eu abandonei eles. Eu sinto muito por isso. Me perdoe, me desculpa. Eu estava bem empolgado, gosto muito de ensinar, por isso que eu estou de volta aqui com vocês. Eu pequei com vocês, eu deixei muito a desejar, vocês depositaram a confiança de vocês em mim e eu falhei com vocês. Me desculpem mesmo. Bom, o erro que eu cometi, ele foi muito grave. Muito grave. Anteriormente, já faz um tempinho, eu gravei um vídeo falando por que eu tinha vendido a minha serigrafia, que foi por causa do vício dos jogos online. Esse foi um dos motivos, mas a raiz do problema é muito mais profunda do que o vício no jogo. E o erro que eu cometi, e que eu vou te falar nesse vídeo aqui, é a raiz de todo esse problema, de todo esse trajeto. E vai explicar exatamente por que eu vendi a minha serigrafia. É um erro que não é muito comum, mas que pode acontecer com qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Esse erro aconteceu depois que eu tive uma conversa muito boa. Inclusive, eu gosto muito de conversar com esse amigo meu. Nós tivemos uma conversa e ele virou para mim e falou: Jonathan, você é um cara inteligente e você quer voar, você quer chegar longe. Então eu vou te passar um livro para você ler. E depois que você ler esse livro, você vai entender exatamente o que fazer. E foi praticamente o contrário. Eu li o livro, descobri um segredo que tem dentro desse livro que é absurdo. É um segredo que realmente, ele muda sua mente, ele muda sua cabeça. É um livro maravilhoso. É maravilhoso. Ele não é um livro ruim, é um livro maravilhoso. É uma ferramenta que, se for usada de forma correta, ela transforma a sua vida. Ela transforma a sua vida. Não é ruim o livro, mas esse livro ele deve ser lido com clareza e objetivo concreto, para que você possa pegar todas as ideias, todos os insights desse livro e aplicar dentro do seu negócio, dentro da sua vida. Você pode usar esse segredo em todas as áreas da sua vida, mas desde que você tenha um objetivo claro, desde que você tenha clareza daquilo que você quer. Caso contrário, você vai cair na mesma armadilha que eu caí. Você vai cometer o mesmo erro que eu cometi. E tudo que aconteceu comigo até hoje foi moldado depois que eu li esse livro. Esse livro se chama Pense e Enriqueça, do Napoleão Hill. É um livro maravilhoso. É uma ferramenta poderosíssima se você usar da forma correta. Mas se você vacilar, vai acontecer a mesma coisa que aconteceu comigo. Depois que eu li esse livro, eu comecei a acreditar que o céu é o limite. Eu comecei a enxergar oportunidade em absolutamente tudo. Tudo. Se uma pessoa conversasse comigo e ela falasse que sabia fazer qualquer coisa, para mim era uma oportunidade.
Até hoje eu tenho isso comigo. Eu vou te dar um exemplo bem claro. Um dia eu vi um capacete e pensei em poucos segundos, aquele capacete ali pode ser um produto milionário. E o que eu pensei? O capacete, ele é de fibra por fora, de plástico, mas por dentro ele é um forro de isopor. E eu pensei assim, com a tecnologia, nós podemos fazer articulações no capacete e transformar ele em um depósito de marmita, ou um estojo de maquiagem, ou algo que possa, uma caixa mesmo, para a pessoa levar. Quando ela tirar o capacete, ela transforma aquilo numa maleta e carrega a sua marmita, a sua carteira, o seu celular dentro daquele objeto. E com a tecnologia, eu enxerguei claramente que era possível isso. Claramente. Isso é muito, mas muito, como se diz, é muito sinistro. Porque tudo que eu vejo é oportunidade. É tão sinistro que se eu abrir a Bíblia agora, eu mostro para você em qualquer local dela que está falando de dinheiro. Eu criei um desejo tão grande por riqueza, tão grande por riqueza, aquela sede que de transformar minha vida, de crescer, de ganhar dinheiro, de ficar rico, foi tão sinistro que tudo o que eu olho vira oportunidade. Esse controle aqui, ó, se eu tivesse mais tempo, eu juro para vocês que eu conseguia transformar isso aqui numa oportunidade de ganhar dinheiro. Uma pessoa na rua, um morador de rua, eu consigo olhar para ele assim e observar e falar aquilo ali, cara, dá para o cara ficar rico. Mesmo sendo um morador de rua, dá para ele ficar rico. E se você quer que eu prove para você, comenta aqui embaixo que eu vou te falar exatamente o que eu faria para fazer um morador de rua ficar rico. Pode comentar aqui que eu gravo outro vídeo simples, rápido e mostro para você. Outro exemplo, tem uma amiga minha que ela é cantora evangélica. Ela canta nas igrejas, sabe? E ela tem um canal no Facebook. Eu vi alguns vídeos dela, alguns vídeos que eu vi dela lá, cara, eu falei assim, moça, essa mulher era pra estar rica. Com as músicas dela, ela canta muito bem, mas ela canta bem mesmo. Eu falei assim, cara, a mulher dessa eu poderia muito bem ser o empresário dela, o marqueteiro dela, postar os vídeos dela no YouTube, editar e fazer o marketing dela. Só para você ter uma ideia, o quão eu enxergo oportunidade em tudo. Em tudo eu vejo oportunidade. Esse nome desse canal era para se chamar assim, ó. Como eu transformo minha ideia em uma empresa. Porque se você me der um título, uma ideia, eu consigo transformar ela numa empresa. Mas o grande erro foi esse. Enxergar oportunidade em tudo. E antes de te falar qual é o erro mesmo a fundo, eu vou te falar outro detalhe. Eu sempre gostei de internet. Eu vejo a internet como um mar de oportunidade. Eu vejo a internet como uma fonte de riqueza. Então, por que eu apaguei todos os vídeos desse canal? Porque eu quero transformar esse canal aqui em um canal onde eu possa te ensinar como trabalhar com a internet. Eu vou te ensinar na prática como trabalhar com a internet. Esse canal aqui, eu tirei ele para ajudar as pessoas. Para me mostrar todo o meu conhecimento para vocês. Mas muita gente nesse momento vai falar assim, uai, Jonathan, mas como que você não ficou rico se você tem tanto conhecimento? Esse que é o problema. Aqui é que está o erro. Eu amo muito a internet. Eu criei esse canal aqui, eu mudei, até o nome eu mudei, La Casa, Negócios Digitais. Por quê? Porque eu vou ensinar como que você cria um negócio lucrativo, consistente, estruturado, do zero, sem ter nada de experiência, nenhuma experiência. Eu quero te ensinar tudo isso nesse canal.
Então, antes de eu te falar qual foi o erro que eu cometi, já se inscreve no canal se você não for inscrito, deixa aquele joinha, ativa o sino de notificação para nos ajudar a crescer. E assim também eu possa te ajudar a ganhar dinheiro na internet, a mudar a internet, ela pode mudar a sua vida. Acredita em mim, ela pode mudar a sua vida. Mas isso é um detalhe para um outro vídeo. O que eu quero focar aqui é no erro que eu cometi para você não cometer. O erro que eu cometi foi desprezar o que estava funcionando, que estava dando resultado e achar que era muito pouco esse resultado que estava me dando e começar a correr atrás de oportunidades maiores, começar a correr atrás de negócios maiores para me chegar mais rápido no meu objetivo. E sabe o que isso me custou? Isso me custou a minha serigrafia que estava resultado, me custou praticamente a minha vida espiritual, meu relacionamento com as pessoas, minha família, porque o desejo de ficar rico foi tão grande que eu criei no meu coração que eu queria de uma forma ou de outra ficar rico. E aí eu caí nas armadilhas dos jogos online. E os jogos online, ele destrói todas as áreas da sua vida. Mental, emocional, física, espiritual, relacionamento, socialmente, ele destrói tudo isso. Eu cheguei ao fundo do poço. Eu não sabia mais nem o que fazer. A parcela da minha casa tudo atrasada. Graças a Deus eu me libertei, consegui colocar tudo no seu devido lugar. Tem um produto, criei um outro produto que eu estou validando ele na internet, um produto muito bom. Eu vou até dar um spoiler aqui para você. Olha só o nome do produto. Charme de Mulher. Como despertar no seu marido o desejo natural de gastar com você. São um produto para mulheres casadas que às vezes elas têm que se humilhar para conseguir algum dinheiro do marido. E eu pensei bem e criei um produto que, de forma simples, a mulher consegue fazer isso. Simplesmente mudando o clima, o ambiente, a linguagem discreta e o tempo certo de falar. Não pedir de falar. É simplesmente aprender como que funciona o psicológico do homem. Aprendeu isso e aplicou, pronto. É simples. Então eu criei esse produto e estou validando ele. Mas eu quero transformar esse produto em espanhol. E eu vou mostrar aqui no canal do zero como criar um produto, como validar ele, como criar um canal no YouTube, como postar o vídeo da forma correta, como criar um site, como criar um blog se você quiser. Eu vou te ensinar a criar um negócio estruturado, negócio online estruturado. E voltando ao assunto, o erro que eu cometi foi esse: desprezar o que dava resultados para correr atrás dar um tiro no escuro. Correr atrás de novas oportunidades. E o que isso me causou foi o seguinte, que eu não conseguia focar em uma coisa só. Isso aqui foi que o Pensa e Enriqueça fez com a minha mente. É uma ferramenta poderosa, se você souber usar. Mas usado de forma correta, ela pode causar esse efeito em você. Você não consegue focar numa coisa só, numa mesma coisa, durante um tempo suficiente. Inclusive, hoje mesmo eu estava conversando com o pessoal e a gente estava falando sobre um supermercado que ele era bem pequenininho e hoje ele é enorme. E a pessoa levou praticamente uns 12 anos para chegar nesse patamar. Então, na minha mente, eu estou tentando reformular isso, entendeu? Tentando reprogramar a minha mente. Mas na minha mente é muito tempo, 12 anos.
É muito tempo para você investir ali seu tempo, sua vida, seu dinheiro para ter o retorno daqui a 12 anos, entendeu? Para mim, na minha mente, isso é muito tempo, sabe? Mas as coisas não acontecem de uma hora para outra, elas têm um tempo para acontecer. Nada acontece do dia para a noite. Existe um tempo, existe todo um processo. Você deve ter uma base para poder te apoiar, para você chegar onde você quer, entendeu? E o meu erro foi esse. Vou começar a ver a oportunidade em todos os lugares e não focar em uma coisa só. Foi vender um negócio que estava funcionando, um time que estava ganhando, para poder dar um tiro no escuro e arriscar coisas novas. Então, a minha mente ela funcionava assim, ó. Hoje eu olhava uma coisa, nossa, isso dá dinheiro. Eu começava e ia. Quando eu chegava na metade, aparecia outra oportunidade. Eu largava aquela primeira e partia para outra. E depois eu pegava essa outra, partia para outra. E não conseguia terminar nenhuma, não conseguia concluir nenhuma, não conseguia ter resultado em nenhuma. E isso que me trouxe gravar esse vídeo aqui para você. Então, meu conselho é: não despreze o que você já tem, que está dando resultado, para correr atrás de algo desconhecido. Dá um tiro no escuro. Aproveite a oportunidade que você já tem e cresça o que você já tem. Cresça o que você já tem. Faça isso até dar resultados. Aí depois que der resultados, se você quiser pular para outro negócio, ou expandir ou escalar, faça, mas consistência. Faça isso. É um livro maravilhoso, Pensa em Riqueza, mas ele transformou minha mente. Ele ampliou a minha visão, mas ele deixou esse vácuo. Tudo viu oportunidade. E qual a melhor a escolher? Então, cuidado. Não despreze aquilo que você já tem. Seja grato. Eu vou deixar essa passagem bíblica para você entender melhor. Seja fiel no pouco, que sobre o muito te colocarei. Entendeu? Seja fiel no pouco, que sobre o muito te colocarei. Isso significa: não despreze o pequeno, não despreze o pouco, não despreze aquilo que você tem. Foco, porque você vai chegar na oportunidade que você sempre desejou, mas através daquele pequenos passos, semente a semente, você vai chegar lá. Então, eu espero que você tenha gostado. Se você chegou até aqui, muito obrigado pela sua confiança, por ter ficado comigo. E não saia do canal, se inscreve se ainda não for inscrito, deixa aquele joinha, ativa o sino de notificações. Eu te vejo no próximo vídeo. Até mais.